E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O verso 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Aleluia. As ruas de lá são de ouro, diferente dessas ruas daqui, desse asfalto todo cheio de buraco. As ruas lá são de ouro. Só vai andar nessas ruas quem fala outro idioma, o idioma dos céus. Se a rua é de ouro, quem vai morar nessa cidade tem muito mais valor do que a rua, sim ou não? Esse é o valor que você tem. Você vale mais do que a rua, você vale mais que o ouro. A cidade é de ouro, diz além do rio azul. Agora, as pessoas que estão
preparado para ir morar nessa cidade, canta. E morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Adorando ao nome do Senhor. Aleluia! 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 Meus irmãos, não tem como falarmos do céu. É impossível para o crente em Cristo Jesus falar do céu e não se emocionar. Por quê, pastor? Porque nós somos de lá. A nossa essência é dos céus. Por isso que eu e você, quando ouvimos falar sobre céus, o coração arde. E eu percebo algumas pessoas com lágrimas nos olhos. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque está falando algo do seu interior, algo da sua essência. Mas, pastor, como é que alguém pode ter saudade de um lugar que ele nem conhece? Nós louvamos essa noite, eu conversava com os companheiros, os hinos que foram louvados desde o início, as palavras. Não foi nada combinado. Foi tudo o Espírito Santo que foi desenrolando cada um de vocês. Alguns com salmos, outros. Por quê? Porque eu vejo a igreja visível, mas há um que vê a igreja invisível. Glória a Deus. Ele sabe o que você tem passado, ele sabe o que você está sentindo. E eu comentava com os companheiros, o Espírito Santo esta noite está conduzindo o culto desde o início com as palavras, louvores, falando sobre fé, esperança, sobre salvação, sobre o céu, que é o nosso objetivo. Em especial esta noite, reunidos com a família Moraes. Queridos, já foi dito aqui várias palavras, e eu tenho a certeza que o Espírito Santo já falou ao teu coração. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção do agir, do manifestar do Espírito Santo nesta noite, foi que ele não deixou ninguém de fora. Todas as palavras e louvores que foram nessa noite, desde as crianças, os adolescentes, os jovens, o ágape, o círculo de oração, trouxeram palavras e melodias que falaram ao coração do ser humano. Querido internauta que nos acompanha esta noite. Como assim, pastor? O Espírito Santo, ele falou ao meu e falou ao teu coração. Palavras inefáveis. Palavras de salvação e de esperança. Por quê? Porque hoje não é o culto da família. Então o Espírito Santo veio desde as crianças, jovens, adolescentes, e veio trabalhando conosco e falando ao decorrer do culto. Na hora das ofertas, somos um corpo e assim bem ajustado. Então, se você está atento à voz do Espírito Santo, ele está falando desde o início do culto da família. Em especial esta noite, reunido a família Moraes, os demais irmãos, suas famílias, os visitantes, os irmãos que congregam aqui na sede. O Espírito Santo veio falando com a família, uma palavra de fé,
uma palavra de esperança para o meu e para o teu coração. E eu fiquei, confesso aos irmãos que nessa tarde eu estava meditando na palavra, refletindo algo de Paulo instruindo a igreja e aos irmãos em Tessalônica. E ele, em algum momento, ele disse: eu não quero que vós sejais desconhecedores, ignorantes acerca da vinda. Não é isso. Paulo, com toda a sua sabedoria, disse: mas eu preciso instruir vocês para que vocês compreendam e entendam como vai funcionar. É mais ou menos assim: aqueles que tiverem dormido no Senhor, descansou no Senhor, como foi o caso na semana passada, a igreja triunfante, como nosso pastor presidente sempre nos ensina, os que descansaram no Senhor ressuscitarão primeiro. E depois, e nós que estivermos vivos, aqueles que estiverem ligados na videira verdadeira, aleluia, seremos transformados, porque esse corpo corruptível não é do céu, então vamos receber um corpo de glória, como aqueles que já dormiram no Senhor. E aí sim, então, encontraremos com o Senhor nas alturas. Glória a Deus. A igreja triunfante, ela está na sala do antigozo, como já foi dito essa noite no paraíso, aguardando, esperando. Mas nós que estivermos vivos, nós seremos transformados. Apocalipse 6 e o verso 10 Deus de maravilha. nos diz assim: e clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja que esta pergunta é muito capciosa, porque ela indaga a Deus até qual momento Deus não vai se posicionar contra aqueles que derramaram sangue dos inocentes e ainda estão sobre a terra. Estes são a igreja triunfante, que já descansam no Senhor, família Moraes. O vosso ente querido já está descansando no Senhor, já está na sala do antigozo, aguardando. Aqueles que partiram em Cristo também estão lá. E João diz que eles clamavam com a grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O verso 11, por favor. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram.
E o verso 12: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve uma grande temor da terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cecílio, e a sua lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Quando a figueira lança descia os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todo o livre se esconderam nas cavernas e na rocha da montanha. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira e o cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Meus irmãos, se nós olharmos o livro de Apocalipse, da Revelação, o capítulo 1 do livro, nós vamos ver João escrevendo e tendo a revelação na ilha de Patmos. E ele começa então a descrever o que ele estava vendo. Se nós trouxermos para os dias de hoje, no capítulo 1 de Apocalipse, aos leitores da Bíblia, saberão que nesse momento a igreja militante, que somos nós, trazendo para os nossos dias, ainda estaríamos aqui. Capítulo 1 de Apocalipse, a igreja ainda está na terra. E no capítulo 1, no verso 10, João vai dizer: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Fui arrebatado. E ouvi de trás de mim uma grande voz como a de trombeta. E dizia: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí ele vai descrever que ele viu o castiçal, 7 castiçais, e um semelhante ao filho do homem, vestido aos pés de uma veste comprida, cingido no peito um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. João começa a descrever o que ele está vendo. Mas a igreja ainda está aqui na terra. O presbítero Daniel, esses dias, nós estávamos conversando aqui, não sei se o senhor vai se recordar, mas ele me liberou uma palavra. E, queridos, estejam atentos, porque o Espírito Santo, ele é assim. Às vezes uma palavra, um louvor, uma coisa, um gesto que uma criança faz aqui na frente, se você estiver atento, você vai ouvir Deus falar com você. Existem códigos, existem que só quem está entendendo, ligado, consegue perceber. Às vezes uma criança faz um gesto aqui, você consegue ouvir Deus falando com você. O presbítero Daniel fez um comentário comigo aqui no culto passado, e ele disse assim: o versículo fala, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Versículo bastante conhecido, né? Mas ele frisou uma palavra ali, pastor Alisson, pode. Não quer dizer que vai chorar uma noite. Pode chorar uma noite. E na hora que ele falou aquilo, eu peguei essa palavra. Pode chorar. Não é que vá chorar uma noite toda. Você pode chorar. Entendeu a revelação? Isso é palavra rema, revelada. Pode ser. Pode até acontecer que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos chorar, vamos sofrer, vamos ser perseguidos, vão nos caluniar, vão dizer mentiras contra nós.
E alguns poderão até perder a sua vida física. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, aleluia, aleluia, Glória a Deus. aquele que doar a sua vida em prol de Cristo e da sua obra, aí se cumpre esse versículo. O choro pode até durar uma noite. Eu não sei se você tem chorado, ou quanto você tem chorado, a sua família tem chorado, o que tem feito você chorar, mas eu quero te dizer que pode ser que você chore uma noite, talvez algumas horas, talvez alguns momentos, talvez todas as vezes que você lembrar daquilo que falaram ou fizeram contra você. Mas eu preciso te dizer algo nessa noite, que ainda, todavia, que o choro dure uma noite, a alegria virá ao amanhecer. Tem uma nova manhã para a vida de cada um de vocês nessa noite. Há um amanhecer para a vida do cristão. Há um novo amanhecer para a sua vida nessa noite, aleluia. E o Senhor trará, aleluia, diante de ti esta alegria, aleluia. Em Apocalipse, no capítulo 1, João vem descrever aquilo que ele está vendo, e ele começa a descrever aquilo que Deus o revela. Eu imagino assim, isso é uma colocação minha, não é a palavra, que Deus o chama, o arrebata em espírito, mas o leva em um certo patamar, em um certo lugar. Porque depois nós vamos ver no capítulo 4 que ele sobe aqui. Então, se ele foi levado, arrebatado, ele não foi já no último lugar, não, ele foi até um certo lugar. Depois ele sobe aqui. Então ainda tem mais um pouquinho para você ir. O problema dos crentes de hoje em dia, que estão se acostumando só com a base. O que Deus tem preparado para mim e para você é muito mais além daquilo que eu e você conseguimos imaginar com a nossa mente humana. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração. Quando a Bíblia fala de coração, não é esse coração aqui que bombeia o sangue, ele é apenas um músculo, é o coração da mente, é aquilo que faz você pensar. Aquilo que não subiu ao coração é o que Deus tem preparado e reservado para mim e para você. Miserável homem que sou, se apenas esperar ou acreditar nessa vida terrena. Pode ser, queridos, que nessa vida terrena, enquanto aqui estiver, eu só choro, eu não conquiste a minha casa própria, pode ser que eu não tenha o meu carro do ano, não vista roupas de marcas. Se a minha esperança for só para essa terra, miserável homem que sou. Mas se a minha esperança estiver no Senhor, de que um dia o verei face a face e estarei com Ele na glória, ainda que eu não tenha uma casa nessa terra, o meu Jesus disse: eu vou para o Pai, da Mandaga, e não vos deixarei órfãos, mandarei um Consolador, para que aonde estejais, aonde eu esteja, estejais vós também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quantos tem uma casa no céu te esperando? Glória a Deus. Então, ainda que você não tenha uma casa nessa terra, se você for fiel até o fim, a sua casa está edificada nos céus. Ainda que você não tenha um carro do ano, não tenha um carro, que nem o testemunho do irmão Daniel deu aqui essa semana passada, da bênção que chegou na vida dele, o carro dele. Ainda que você não tenha um carro bom, um carro do ano aqui nessa terra, para você andar para aqui e para lá, se você for fiel a Deus até o fim, lá no céu você não vai andar, lá no céu você vai voar com os anjos. Miserável homem que sou, se apenas esperar Jesus para essa terra. Aleluia. Pastor, eu queria ter umas roupas assim, ajeitadas, bonitas, Dolce & Gabbana, umas coisas assim igual os irmãos têm, né? Irmão Gerson.
Queria ser andar assim, bem trajado, mas eu não tenho, pastor, condição. Não se preocupe. Se você for fiel até o fim, você vai receber vestes brancas do nosso Senhor. A glória. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. O capítulo 1, no verso 18 de Apocalipse, no verso 17, João se prostra e diz assim: e quando ouvi, caí a seus pés, como morto. Ele não podia estar morto. Ele não podia estar morto. Por isso ele vai dizer, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. O que quer dizer que ele colocou sobre ele a sua destra? A mão direita, né? É como se dissesse assim: calma, filho. Os jovens, na linguagem dos jovens, relaxa, calma. Ele coloca a sua mão direita sobre e diz: não temas. Aleluia. Eu sou o primeiro e o último. Glória a Deus. E o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. O Deus a qual eu e você servimos, Ele tem a chave da morte e do inferno. Se existe outro ser mais poderoso do que esse que tem a chave da morte e do inferno, eu não conheço, nunca ouvi falar. Você conhece alguém que tem um poder acima da morte? Você conhece alguém que possa dizer: morte, devolva a vida? Só para você entender um pouquinho disso, Jesus, no seu ministério terreno, quando ele palmilhou esta terra, ele recebeu um chamado, um convite, uma intimação, uma vocação, uma convocação, para ir rapidamente à casa do seu amigo Lázaro, porque Lázaro estava doente. Lázaro não estava morto, ele estava doente. Só que era uma viagem de quanto tempo? 2 dias? 2 dias. Mas o nosso Jesus, sempre requisitado, e aos olhos humanos parecia tardio, e talvez para você nessa noite Jesus parece tardio na sua vida, mas eu quero te dizer que tardio é só no nosso crono, é só no nosso relógio, é só no nosso tempo. No tempo de Deus está tudo em ordem. Eles achando que Jesus estava tardio, Lázaro vem então a falecer. Eles mandam outro mensageiro. Queridos, percebam que quando Jesus chega no ambiente, se há tristeza, ela tem que ir embora. Se há doença, tem que ir embora. E se há morte, também tem que ir embora. Quando Jesus chega, havia pranto naquela casa, sim ou não? Havia choro naquela casa.
Algum choro até pago, tá? Pois era a tradição da época pagar as carpideiras para que chorasse. Era uma profissão. Pessoas que recebiam dinheiro para chorar no velório de outra pessoa. Existem pessoas que muitas das vezes são beneficiadas com a tristeza e a desgraça dos outros. Mas havia também os sinceros que estavam ali chorando a perda dele. Mas eu quero te dizer, aquele que é o autor, mantenedor da vida, chegou naquele lugar. Glória a Deus. E apressadamente o levaram até onde está. Agora perceba, eu encerro por aqui. Jesus no plano físico, Jesus materializado, corpo, sangue, osso. Ele dá uma palavra de ordem que ecoa dentro daquela casa, daquele lugar onde ele estava, aos ouvidos dos que estavam próximos. Mas essa voz, ela vai além do campo físico e adentra ao campo espiritual, ao mundo espiritual. E a ordem de Jesus foi: Lázaro, sai para fora. Traduzindo, Jesus estava dizendo para a morte: morte, devolva a vida de Lázaro. Aleluia. E a morte teve que obedecer à voz do Mestre. Glória a Deus, aleluia. Queridos, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu quero nos trazer uma palavra de consolo nesta noite. A família Moraes, aos demais irmãos, e vos dizer que Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima, porque ali não haverá mais pranto. Eu sei que hoje, passado já uma semana, uma semana, alguns familiares ainda choram, e é normal. Na área da psicologia, nós dizemos que é necessário cumprir o luto. É necessário. Não pule a etapa do luto. O luto tem as suas etapas. Não pule as etapas. Chore. Chorem, porque o Espírito Santo há de consolar o nosso coração. Mas saibam que se permanecerem fiéis até o fim, encontrarás com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia e reverência. Aos demais amados irmãos queridos, da mesma forma, permaneçam fiéis ao Senhor, permaneçam fiéis à sua palavra, e oxalá que, se o Senhor vier esta noite para buscar a sua igreja, você também será transformado em um corpo de glória e encontrará com Cristo nas alturas. Glória a Deus. Glória. Mas há uma condição. Não é de qualquer jeito, é somente para aqueles que forem fiéis. João começa a descrever as cartas às igrejas, e no capítulo 2 ele vai escrever a primeira carta à igreja de Éfeso, e ele vai dizer no verso final do verso de 7 do capítulo 2: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer. Capítulo 2, João escreve à igreja de Éfeso. No verso 8 ele escreve à igreja de Esmirna. E no verso 11 ele diz: quem tem ouvido ouça, ao que vencer receberá, não verá o dano da segunda morte. No versículo de número 17 ele vai escrever ainda no capítulo 2:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei a pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Você já tem um novo nome preparado no céu para que você venha receber, mas há uma condição: é necessário permanecer fiel até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Aqui ainda no capítulo 2, a igreja ainda permanece na terra. No verso 18 ele escreve a igreja de Tiatira. E no verso de número, no capítulo 3, ele começa a escrever a igreja de Sardes. Aleluia. No capítulo 3, no verso 7, ele escreve a igreja de Filadélfia. Glória. No capítulo 3 e no verso de número 14, ele escreve a igreja de Laodiceia. E a igreja ainda está na terra. Mas no capítulo 4, glória, João vê o trono e a majestade divina e os 24 anciões e os 4 animais. Só que aí ele diz: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvia falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deverão acontecer. Nesse momento a igreja sobe. Se coloque de pé. Nos faltaria tempo para discorrer mais sobre esse assunto, mas creio que o Espírito Santo de Deus nessa noite já falou no seu coração. Glória. E assim como o Senhor colocaste a mão à destra sobre João e disse para ele: não temas, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: não temas, não se turbe o vosso coração, acalma, descansa no Senhor. Culto da família. A sua família é um projeto de Deus e é guardada pelo Senhor. Aleluia. A família Moraes, os nossos sinceros votos, desejo do nosso coração, que o Espírito Santo console a cada um, todos, indistintamente, do menor ao maior. Que o Espírito Santo de Deus, a cada dia, console o vosso coração. E fica para cada um de vós um dever de permanecerem na presença de Deus, para que um dia possa nos encontrar novamente. Legado se escreve em vida, e foi escrito um legado para vocês. Saudoso pastor Leonildo Vuda, minha esposa, quando ele partiu para o Senhor, eu era auxiliar dele no campo. Eu era presbítero e ele partiu-se do Senhor. Eu, pastor presidente na época, me chamou e ele disse assim: o senhor sabe da responsabilidade sua daqui para frente? Eu disse: como assim, pastor? A família do saudoso pastor Leonildo é grande. Grande, e você vai ter que ser o pastor dessa família agora, porque a referência espiritual deles o Senhor recolheu. E não só isso, o Senhor vai ter que ser o pastor do campo lá também. Eu era presbítero, ele me consagrou e me mandou para lá. E nós tivemos algumas experiências com Deus ali pastoreando aquele campo, e uma delas foi poder ver toda a família, saudoso pastor Leonildo, junto, adoramos a Deus, porque a morte separa, mas em alguns casos ela junta. E que a família Moraes possa também se ajuntar na presença do Senhor. Aquele que porventura tenha se afastado, parado à beira do caminho, possa ouvir a voz do Mestre, te convidando, chamando você a retornar ao caminho. Por isso, se vós ouvires a voz do Senhor teu Deus essa noite, não endureçais o vosso coração, porque há algo esperando por vós. Essas são as nossas palavras de condolência e de estima e desejo
vós permaneceis firmes, fiéis ao Senhor. Moisés, família, Manuel, todos, distintamente, a toda a família. E aos demais, irmãos, que a vossa fé permaneça em Cristo, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, antes terá uma recompensa. Pastor, qual que é a recompensa? Só que você entrar nos céus pela porta já é uma grande recompensa, mas haverá uma distribuição de galardão para aqueles que forem fiéis até o fim. Eu não posso encerrar essa noite sem antes perguntar: há alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus, para que possa ter direito de morar nesta cidade? Há alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, por algum motivo parou no meio do caminho, e o Pai te chama nessa noite e Ele diz para você: volta, filho meu, esta é uma noite aceitável, o seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Há alguém através da live, o Espírito Santo te chama nessa noite, te convoca nessa noite. Aleluia. Se há alguém no nosso meio, ou através da live, aonde estamos, eu quero orar por você. Pai, teus filhos ouviram a tua voz. É verdade. A tua palavra foi apregoada esta noite. Senhor, nós sabemos que não há palavra suficiente, ó Deus, para confortar o coração daquele que está em luto, aquele que está em tristeza. Mas o Senhor, que decifra pensamentos, conhece, ó Pai querido, a dor de cada um. Ao meu irmão, à minha irmã que parou à beira do caminho, aonde estiver neste momento, que ele possa sentir a alegria da salvação novamente na sua vida. Restaura, Senhor, a sua vida espiritual. Restaura, Senhor, esta vida diante de Ti, para que possa estar Te servindo com alegria, aguardando o grande dia de encontrarmos contigo na glória. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.